Então, primeira coisa, vamos ver essa questão de voltar ao primeiro amor, mas voltar ao primeiro amor com relação a nós salvistas, né? Essa volta ao primeiro amor, então, está no livro do Apocalipse, o capítulo 2, versículo 4, que aí é uma repreensão pela comunidade de Éfeso aqui ter deixado o primeiro amor, né? É a primeira carta das 7 cartas do Apocalipse. Então nós vamos ler agora essa primeira carta. Então a estrutura das cartas é sempre a mesma, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados, pusestes à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te, retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei e caso não te convertas, removerei teu candelabro da sua posição. Tens de bom, contudo, ou detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, o versículo central para nós aqui, então, é o 4, só que aqui está de forma negativa, né? A forma de falar que deixaste o primeiro amor, quer dizer, largastes ele. O Apocalipse, então, primeiro falando do livro, né? O maior exemplo de literatura apocalíptica. Que é apocalíptica? Ela não é coisa do outro mundo, nada disso. É que em meio à perseguição, ela vê muito além da perseguição. Então o profeta, ele vê logo após o Apocalipse, e a visão apocalíptica vê muito além. Tradução, vê na perspectiva da vida eterna. Então essa é a visão apocalíptica. É que a gente fala apocalíptico por causa das figuras que tem. Então tudo que é desgraça cósmica é apocalíptico. Apocalipse é revelação, quer dizer, tirar aquilo que está escondido, é isso que quer dizer a palavra no grego. Mas dentro de um clima de perseguição, que ainda mais aqui agora no ano do jubileu, quer dizer, essa coisa da esperança, né? Então olhar além, olhar para o futuro, olhar para aquele que virá, aquele que está no meio dos 7 candelabros, que é o próprio Jesus. Então essa é a mensagem do livro do Apocalipse, né? Dentro de uma dimensão cósmica, o autor, ele quer demonstrar que Deus e sua igreja triunfa e vai triunfar, mesmo em meio aos sofrimentos. Então, a carta às 7 igrejas, com o prólogo que se apresenta, João na ilha de Patmos, aquela coisa toda, vem as 7 igrejas do Apocalipse, e daí de setenário em setenário. Então 7 selos, 7 trombetas, aí o interstício da mulher e do dragão e as 2 bestas, 7 últimas pragas, 7 anjos, setenário, porque o 7 é a criação mergulhada em Deus. Mas o que abre são essas, e também, novamente, outro setenário, né? 7 igrejas, né? Então 7 lugares, que foi escrito para quê? Corrigir, instruir, avisar as pessoas, instruir na verdade Deus, corrigir e instruir as igrejas, prometer recompensa divina.
essa carta que tem esse aviso, né? Esse convite de conversão, porque é um convite de conversão, voltar ao primeiro amor, né? É essa conversão que é tanto mudança de mentalidade, mas é o epistréfese, quer dizer, vamos voltar para trás, porque uma das palavras em grego para conversar é voltar para trás mesmo, tá? Ou aí do techuvá do hebraico é voltar. Então aqui está pedindo para voltar ao primeiro amor. Éfeso a gente conhece da carta de São Paulo aos Efésios, é a mesma cidade, né? Uma cidade central, tratava-se de uma cidade em que reinava o paganismo, havia escolas filosóficas como a de Heráclito, né? Nesse clima, a comunidade cristã, o problema, a presença de falsos apóstolos, é essa palavrinha aí que está no final, chamada Nicolaítas. Então havia várias heresias gnósticas. O que é isso? Heresias que apostavam no conhecimento para salvar a pessoa. Para cristão, o conhecimento é importante? Claro que é, tanto que estamos aqui. Mas a primazia é da graça de Deus. E nicolaítas, depois vai vir docetistas, depois vai vir outros também, outras heresias que vai seguir, hoje também tem, vai apostar em quê? O importante é decodificar o cosmos, decodificar tudo, e ao compreender tudo, eu vou construir um acesso a Deus. De quem que a gente lembra? De Babel. Nós vamos construir uma torre para chegar até Deus e imortalizar o nosso nome. Então é algo que vem do orgulho humano, é algo que vem desse egoísmo humano de querer, e aí com mais uma vez nosso carisma, de querer eu ser o meu salvador. Eu vou ser meu salvador. Eu vou buscar a salvação, eu vou construir minha salvação, eu vou fazer minha salvação. É Jesus quem salva. E a gente se submete a Ele para ser salvo. Tá? Mas esse tipo de doutrina gnóstica, de apostar no conhecimento, na divisão plena entre bem e o mal é tudo que está aqui, e esse mundo é mau, esse mundo não presta, esse mundo é horrível. Então, isso tudo é teoria gnóstica. Tá? E isso daí persegue a igreja durante 2000 anos e vai ter, eu acho que vai até o fim dos tempos. Tá? E das antíteses para um pensamento desse é o nosso carisma. Isso desde Dom Ascona já falava isso. Né? Quer dizer, ou proclamar que a vida humana está virada totalmente para Deus, depende de Deus e o destino é Ele, é uma cura, um antídoto, melhor dizendo, para um veneno desse. Por quê? Porque aí eu não começo a apostar em mim. Eu começo a ver que Deus é o autor da minha salvação e eu vou colaborar, trabalhando minha humanidade, para que a graça haja na minha vida e eu cresça como cristão. E aí ser a minha vida para o louvor da sua glória, como Santa Elizabeth da Trindade repete. E a nossa vida é isso, tá? Nossa vida deveria ser isso, tá? Ele elogia por ter muitas vezes fugido. Então aqui os cristãos de Éfeso detestavam as obras dos nicolaítas, que era essa seita que desregrava da vida moral, né? E o vencedor vai comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus, né? A árvore da vida é o próprio Deus, e para nós a árvore da vida é a própria cruz. Então, voltar ao primeiro amor é ter essa busca da árvore da vida. Para falar a verdade, a nossa vida
Então, nosso transcorrer nessa terra, a nossa peregrinação é a busca sempre da árvore da vida. Agora, se eu sou como Eva, como lá está em Gênesis 3, eu me encanto. E olha como chama a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem problema conhecer o bem? Não tem problema. O negócio é acreditar na serpente e achar que eu vou conhecer o bem e o mal. Eu sou o artífice que vai fazer isso. E conhecimento em grego é gnose. Tá? Então essa coisa do ser humano querer se salvar por si mesmo e buscar por si mesmo a salvação é o erro maior. E nós podemos cair nesse erro. Então apostar em estrutura, apostar em construção, apostar em 1000 coisas diferentes e não apostar em quê? Na graça, em Deus que salva, Jesus Salvador, tá? E no ser humano, tá? Esse é o essencial. Na medida em que a gente tira o foco do ser humano e coloca em seja lá o que for, nós estamos traindo o Evangelho. Nós estamos traindo o Evangelho. E a recompensa vem. Qual é a recompensa de largar a árvore da vida e querer, pela própria força, buscar o bem e o mal? A morte. Então a gente está experimentando a morte dentro de nós mesmos. Tá? É só olhar o mundo que está aí, tá? Então somos chamados a ver aquilo que está envenenando a nossa vida, tá? E começar a reconstruir a nós mesmos a partir da graça de Deus. A partir da graça de Deus, tá? Abrindo parênteses, quer dizer, olhando nosso fundador. Então, a frasezinha feita sobre o fundador também não vai resolver o problema. Mas olhar a pessoa dele como ele era, vamos falar a verdade, o pastor Gilberto não tinha todo o direito de se revoltar. Muitas vezes na vida. Quer dizer, já não bastou conhecer a morte uma vez, tem que conhecer 1, 2, 3, 4. E na quinta morrer. Quer dizer, era sofrimento em cima de sofrimento. Né? E quando ele vai falar que o sofrimento, e ele lia dessa forma, o sofrimento que eu passei na vida já era preparação para essa obra nascer. Mas para ter esse tipo, não adianta ficar repetindo o que o fundador disse. Não adianta pegar a frase feita e ficar jogando para cima para ver na cabeça de quem cai. Mas ver que, por que ele falava isso? Porque ele acreditava na graça de Deus. Não é à toa que um dos cursos maiores era Deus Pai e a fé, porque ele acreditava na graça de Deus. Ele acreditava que Deus ia agir. Ele acreditava que apesar dos problemas, Deus conduzia tudo. Tá? Teve crise? Teve, final lá de 96, que é o ano antes de eu entrar, ele mandou um fax, na época, né? Pro Dom Fernando, falando que não achava a casa e ia fechar o seminário. Sabe? E aí Dom Fernando acalmou, foi vendo, e aí achou a casa lá perto do aeroporto, pequena, tudo, recomeçou, e aí foi indo. Então, passou por crise também, não é só dor física. O Padre Gilberto também passou pelo fechamento do seminário. Foi eu, ele e o Marlon na época para Palmas, para perguntar para Dom Taveira sobre se era vontade de Deus mesmo o seminário continuar. E ele pega esse tipo de coisa aqui. Quando ele foi falar para nós, ao anjo da igreja, assim diz aquele que segura. Então, o anjo da igreja de Éfeso, o pensamento, ele falou para nós isso na mesa. Cada igreja tem seu anjo, eu vou conversar com o anjo da igreja de Palmas. Se o anjo, é claro que na época não está vendo. Se o anjo da igreja de Palmas falar para fechar, eu vou fechar. Vai continuar fechado, melhor dizendo. Se ele falar para eu perseverar, eu vou perseverar. E, obviamente a resposta foi essa, né? Senão não estaríamos aqui. Né?
Mas por trás disso não está um articulador, um político, está um homem de fé. Padre Gilberto era uma pessoa de fé. Ele fez tudo isso por causa da fé que ele tinha em Deus. E quando ele fala, como naquela carta aos futuros salvistas, aquela coisa, cidade de Jesus, né? O sonho dele, é o quê? A gente ouvia ele falar, a casa caindo e ele falando essas coisas, né? Mas o que faz a pessoa falar isso? Delírio? Não. Fé. Fé. Por isso que ele falava, vocês vão ser padres em tempos difíceis, vocês são padres do futuro, para um mundo futuro que virá, aquela coisa toda. Então, ele tinha esse tipo de perspectiva. E isso eu ouvi de pessoas, padres da igreja. Pessoas caçoavam dele por causa disso, viu? Tá? Isso não é fulano que me diz. Eu vi isso. Tá? Então ele era caçoado, nós éramos caçoados, tá? Mas ele não perdia essa perspectiva de fé. Eu acho que para mim ele nunca perdeu o primeiro amor. Ele foi perseverante até o fim. Por isso que tem um processo de beatificação. Hoje o Papa, o Santo Padre, ele valoriza os milagres, ele tem que ter, a chancela de Deus, aquela coisa toda. Mas a valorização maior são as virtudes heróicas. As virtudes vividas de modo radical e profundo. E ele é na tormenta que você conhece uma pessoa de fé. E ele foi uma pessoa de fé, que não perdeu a perspectiva do primeiro amor. Né? Sabe? Nem a esperança. Mesmo a casa caindo. Tá? E quando a casa caía, diante de um que saiu, ele, por causa dessa coisa, né, de fechar seminário, eu nunca esqueço a frase, nunca tome decisão em hora de tempestade. Ele não era uma pessoa de ímpeto, era uma pessoa de, vamos ver, vamos com calma, e aí ia tomando as decisões, tá? De parar, pensar para depois fazer, tá? Mas quando a carta aqui fala desse primeiro amor, tá? Desse deixar, e esse deixar aqui na língua grega é jogar para lá, né? A finga, quer dizer, colocar para longe, tá? O próton, né? Esse primeiro amor. Então vamos ver o que é esse primeiro amor. O primeiro amor, obviamente, é Deus, né, gente? É óbvio, né? Tá? Esse primeiro amor não é para fulano, para ciclano, é para todo mundo, tá? Mas o que a Sagrada Escritura fala de primeiro amor? Tá? Desse amor a Deus. Então, Deuteronômio 6,5, tá? O mandamento é: ame o Senhor Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus vai pegar isso em Mateus 22, 36 a 40. É essa passagem bíblica de Deuteronômio 6,5. Jesus vai pegar aqui no contexto. Mestre, aí um homem da lei pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, amar a Deus com tudo aquilo que nós somos. Coração, a decisão humana. Com toda a sua alma. Alma aqui é a alma humana, mas é a vida humana, é o meu respirar, é aquilo que eu sou. Com todo as minhas forças. Em outra passagem, que é o paralelo lá que é em Lucas, vai falar com toda a minha força, com todo o meu poder, com todo o meu fazer, com tudo aquilo que eu faço, com todo o meu dinheiro.
Tá? O judeu também fazia essa visão. Se eu tenho poder na vida, esse poder tem que apontar para Deus. Se eu amo com todo o coração, com todo o meu entendimento, mas não amo com as minhas forças, eu não amo a Deus. Se faltar um dos quatro, porque na Deuteronômio 6:5 é 3, o grego vai desdobrar em 4, tá? Porque vai falar que a lei esteja na tua mente, então ele vai pegar isso e falar com o teu entendimento também, tá? Mas enfim, se faltar um dos quatro, só um, você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Então, esse processo de voltar ao primeiro amor é voltar a essa vida voltada totalmente para Deus. Então, pensem em, sabe aqueles gráficos de barra, né? Certo? Então, imagine esses 4 como gráfico de barra. Não, nas minhas decisões, até que eu tomo decisão por Deus. Meu entendimento também, mas minha força, acho que eu não estou colocando tudo em Deus. Tá? Então, analisar nossa vida numa visão de autoconhecimento, até que ponto a gente ama a Deus, não é só, ai Senhor, eu te amo. Sabe? Tá cheio de psicopata que fala que ama. Tá? Então não adianta falar só eu amo. É bom falar, óbvio, aí faz parte da nossa oração. Mas tem que fazer esse gráfico com as 4 barras e ver, tá? Então, coração, alma, todo o meu ser, tá? Minhas decisões, todo o meu ser, minha força, que é a minha casa, casa física, não estou falando só o lar, não. Estou falando casa física, casa, sabe? Então a nossa casa é uma casa cristã. Nossa casa é um lugar cristão de se viver, sabe? Então a casa física, meu trabalho e tudo mais, toda a minha força e meu entendimento. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos querendo amar Deus com o nosso entendimento. Coisa fácil de entender. Vocês saíram de casa no sábado de manhã, se deslocaram para cá para conhecer mais a Deus. E todo dia da nossa vida é um passo desse conhecimento de Deus. Então, aí a barra sobe. Mas as barras, elas têm que ir junto. Não pode pensar assim, a uma lá embaixo tudo bem, as outras compensa aquela. Não funciona assim. Não funciona assim. Tem que ser as 4 barras por inteiro. Por inteiro. Tá? E Jesus vai falar, e amar o próximo como a si mesmo. Tudo isso resume, lei e profeta, gente, é Bíblia. Tudo isso resume a Bíblia inteira. Tá? Porque o amor ao próximo vai medir o meu amor a Deus. O meu amor a Deus vai medir o meu amor ao próximo. Por isso lá os Dei Caritas Est. Lá os Dei Caritas Est. Quer dizer, esse processo como um todo. Vamos dizer, o amor ao próximo e o segundo é semelhante a ele, né? E São Paulo, Romanos 12, vai falar, quem ama o próximo cumpriu toda a lei. Por que ele não fala de Deus? Porque, obviamente, ele começa Romanos 12 falando isso de Deus, né? E aí o próximo vai me ensinar, a carta de João, aquela coisa toda, quem fala que ama a Deus, como nós vamos ver, né? Mas esse é o voltar ao primeiro amor. Então tem que fazer um jogo de autoconhecimento do modo como eu amo. Agora não adianta olhar o outro. Isso é algo que a gente tem que fazer cada dia que vai botar a cabeça no travesseiro à noite. E cada um tem a sua estrada para fazer isso, tá? 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí reflete, obviamente,
João 3,16, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então, esse é o propósito. Não que nós tenhamos amado a Deus. E isso daí, gente, nunca a gente vai poder falar: eu amo a Deus plenamente. Pode esquecer, porque a gente não vai falar isso. Esse é o segredo da vida eterna. O segredo da vida eterna é amar a Deus sempre. Sempre o amor de Deus vai ser maior do que o nosso. Sempre. Tá? Kierkegaard, que vai falar, escreve um livro, que ele era pastor protestante, ele vai escrever um livro, ele é filósofo, escreve um livro chamado As Obras do Amor. É o caso de amor de mãe. Por mais que o filho queira retribuir, nunca ele vai conseguir retribuir. Porque aquela frágil criança foi dada tanto a ela, o tamanho que é dado, que é a manutenção de vida, é tamanha, que é impossível a pessoa retribuir. Mas a mãe tem que se orgulhar disso? Não, porque foi graça de Deus que Deus deu isso para ela. E aí pai e tudo mais. Tá? Então, não em que tenhamos amado a Deus, nós nunca vamos conseguir amar Deus plenamente. Nunca. Tá? 1 João, aí um pouquinho para frente, 4, 19 e 21. Um pouquinho para baixo nesse mesmo capítulo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre deve dar esse exemplo para quem nasceu de estupro. Por quê? Eu sou fruto do meu pai e da minha mãe. Uma pessoa que foi fruto de estupro nunca pode falar isso. Ela foi fruto de uma violência. Mas isto daqui é a base. Nós amamos, todo o poder de amar que temos no nosso coração é porque Deus nos amou primeiro. Então, essa é a base. Porque, infelizmente, eu já vi muito pregação de voltar ao primeiro amor, e fica uma festa de moralismo. Você que não usa isso, você não está amando a Deus. Você que não faz isso, você não está amando a Deus. Você que não faz isso, não está amando a Deus. Você que não é... Você... E fica uns apontamentos que não chega a lugar nenhum. Tá? Primeiro ponto de voltar ao primeiro amor é: nós não conseguimos amar Deus plenamente. Segundo, nós amamos, todo o poder do amor em nós é porque Deus colocou esse amor em nós. Ele nos amou primeiro. Então, primeiro amor, Ele nos amou primeiro. E voltar ao primeiro amor é só retribuir isso. Como a criança que faz aquele desenho horroroso e a mãe fala mentindo, não é? Que tá lindo, tá? E aí teve até um problema aí com um humorista que acabou de destruir o desenho de uma criança, aí teve uma celeuma, foi uma coisa horrível. A mãe tá mentindo? Não. Por que a mãe não tá mentindo? Não, objetivamente é bonito. Por quê? Também não. A intenção. O serzinho daquela criança está ali. Se a mãe não sabe ler o ser da criança naquela coisinha, que mãe que é essa? Não é verdade? Essa capacidade de ver isso é dada por Deus. Deu para entender isso? E quando a gente faz os nossos amores, nosso bem, fazendo bem, é assim que Deus vê. Ou você acha que você vai fazer um bem como Jesus morrendo na cruz? Mesmo que você morra que nem os mártires de Nagasaki que comemoramos outro dia preso na cruz, nunca você vai chegar no poder da cruz de Jesus. Mas o seu amor é como isso, como uma mãe que olha.
Por isso você destruir algo que alguém fez com essa intenção, você está cometendo um crime. Agora, se a criança é um pouco maior, ela faz algo porque ela quer obter algo da mãe, aí a mãe tem que corrigir, não tem? Como Deus faz conosco. Quando você faz algo por... Qual é a palavra? Interesse, mas tem outra palavra, qual é? Vaidade. Vanglória. Soberba. Mas a palavra correta é vanglória, porque eu quero a glória vã, eu quero a glória vazia, eu quero que me glorifiquem. Tá? É aquilo que está em Mateus 6. Você fazer oração na ponta da praça, para o povo falar que você é santo, Deus não olha com bons olhos essa atitude. Tá? Mas é esse processo. Deus nos amou primeiro. E é com esse amor que a gente ama. E é para esse amor que a gente tem que voltar. Tá? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então os dois estão sempre juntos ali. Tá? O Evangelho, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então a gente pode cair numa visão de amor com relação a Deus só emocional. Amor é concreto, ele tem que ser cumprimento de mandamento. Tem que ser fazer obras de amor. Então tem que ser algo concreto, como está lá em Mateus 25, estive com fome e desse comer. Estive preso e fosse me visitar. Né? E finalmente João 21, 15 a 19. E esse daqui a gente vai se deter mais precisamente. Depois de comerem, Jesus disse a Pedro, Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esse? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele: tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Nós estamos falando aqui de voltar ao primeiro amor. Pedro é aquele que traiu Jesus também. Não é como Judas, mas ele traiu Jesus. Ele desdisse 3 vezes. Essa visão Santo Agostinho, que é o primeiro que vai fazer essa conexão. 3 negativas, vamos reparar as 3 negativas. O que Jesus está fazendo aqui? Vamos fazer Pedro voltar ao primeiro amor. Então vamos ler essa perícope aqui, esse trecho, a partir dessa volta ao primeiro amor. Depois de comerem, Jesus é ressuscitado, tá? Então ele já passou pela morte, já passou pela ressurreição. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro podia falar, sim. Mas ele não fala isso. Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que é importante ele falar, tu sabes que eu te amo? Porque ele reconhece que é Deus? Não só. Que ama primeiro? Não. Tu sabes que eu te amo. Pela convivência que Jesus teve com ele, das atitudes dele com Jesus? Então, Jesus conhece
como Pedro ama. Imitação. O que eu acabei de falar do desenho, o que Pedro está falando? É isso que eu ofereço agora. O desenho é feinha, mas que para... É esse o amor de Pedro. Tá? Segunda vez e a terceira vez. E apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então, o apacentar é amar as ovelhas, é fazer o bem para elas. O fazer o bem para as ovelhas, dar de alimentar, conduzir, está baseado no amor de Pedro por Jesus. Quanto mais você ama Jesus, mais você apacenta as suas ovelhas. Mas no final Pedro ficou triste, porque na terceira pergunta ele fala que ele ficou triste. Não, nós vamos chegar lá. Só relembrando isso aqui na língua grega, que é Filosê, HP. Jesus pergunta se Pedro tem um amor de entrega. Pedro vai dizer: eu te amo com o amor de amizade. Você me ama com amor de entrega? Eu te amo com amor de amizade. Não, a última pergunta: você me ama com amor de amizade mesmo? Porque eu vou me rebaixar o seu amor. E a terceira vez fica triste por causa das 3 negativas. E olha a resposta: Senhor, tu sabes tudo. É a diferença dos anteriores. O que quer dizer se tu sabes tudo? O Senhor sabe o que é o meu amor por ti. Tu sabes tu sabes o que e como eu te amo. Vai vir depois, quando tu era jovem, o que quer dizer? É o martírio de Pedro. Jesus está falando o quê? Aonde esse amor de Pedro vai levar Pedro? Para dar glória a ele. Olha o louvor aí. A morte de Pedro vai ser um louvor a Deus. Vai ser um louvor pleno a ele. Tá? Tradução, gente. Não somos nós que pela nossa própria força a gente volta ao amor de Deus. É o amor de Deus que nos precede, que faz com que a gente volte. Então a gente tem que seguir nem Pedro. E pedir que esse amor de Deus nos faça recomeçar. Deu para entender? Tá? E ele vira essa condição. Tá? No nosso caso, o primeiro amor como salvistas é o louvor de Deus. Tá? Para mim, daquilo que eu vejo, eu falo de mim, falo de nós que estamos aqui, falo de nós como primeiro, como segundo, como Juventude Salvista, como Irmandade, como acampamento, como seja lá o que for. Eu não vejo esse amor pleno ao carisma. Sinceramente. Não vejo. Um amor pleno pelo carisma. Ao carisma. Sabe? Não vejo. Sabe? Nós, porque senão daqui a pouco eu estou falando que eu estou apontando. Nós temos que sempre. Aí começa a falar assim, não vocês, mas outros também. Ah, mas de novo isso. Como se fosse algo que eu já sei tudo. Banaliza, né? Oi? Banaliza. Banaliza. Sabe? É o centro. É o centro. Então tem que voltar novamente, não só ao pensar, mas a realmente viver isso. A viver isso. A conversar sobre isso. A falar sobre isso. Tá? Vocês amam os filhos de vocês. Vocês amam os parentes de vocês. Vocês amam a família de vocês. Vocês amam as pessoas de vocês. Vocês amam os outros da ordem terceira. Vocês amam todo mundo. Quando a gente fala de alguém que ama, como que fica o nosso rosto? Brilha. Eu tenho interesse. Quer dizer, tem aquela frase, principalmente norte-americano tem nos carros, né? Pergunte-me sobre meus netos.
Eles colocam nos carros isso. Por quê? Eu quero falar dos meus netos. Eu quero falar dos meus filhos. Eu quero falar. Esse olho que brilha, essa coisa, tá? Como eu estava falando antes, quer dizer, espiritualidade carismática, que nós vai ser o tema desse ano das formações, nós vamos nos aprofundar, sim, mas não é o centro da vida do salvista. O esplendor litúrgico não é o centro da vida do salvista. Santificação pessoa comunitária é essencial para a vida do cristão, mas não é o centro da vida do salvista. Tá? O centro da vida do salvista não é o regimento, no nosso caso, Constituição, diretório, não é o centro da vida do salvista. O centro da vida do salvista é o louvor de Deus. Sabe? O padre descobriu esse carisma através da espiritualidade carismática e tudo mais, e isso tornou o centro da vida dele. Tá? Ou põe isso como centro, ou nós vamos morrer. Simplesmente assim. Tá? E aí eu listo 10 pontos aqui para a gente pensar. Primeiro ponto, dedicar-se a uma espiritualidade do louvor de Deus. E quando eu falo espiritualidade, é ter estrutura, é pensar em fundamento, pensar como eu vivo, pensar como é o meu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, a partir do salvista, tem que ser a partir do louvor de Deus. Não vou nem entrar louvor a Deus, louvor de Deus. Louvor de Deus. Tá? Então, tem que ser pensado a partir dessa maneira. Agora estão pensando, tá? Sabe? Quer dizer, só frasezinha feita, frasezinha feita, frasezinha feita. Fica com frasezinha, é bom frase fundamental? É claro que é. Agora, ficar baseado a nossa vida em bilhetinho, não está certo. Tem que ter um pouco mais de estrutura, né? Olha como são os outros, né? Tá? Por isso a gente recomendou Elizabeth da Trindade, que essa santa olhe por nós. Agora, vocês são ordem terceira, vai ver como muitas ordens terceiras, por exemplo, do Carmo e outras, né? Tem formação disso, nós também, mas então, precisa entrar mais de cabeça nesse centro e voltar a esse primeiro amor, tá? Segundo ponto, buscar aprofundar o conhecimento e, como eu disse, não só frases piedosas. Então, como isso se estrutura com relação a todo o conhecimento de fé que eu tenho? Tá? Terceiro ponto, Laus Dei Caritas Est, quer dizer, o louvor de Deus é a caridade. Como meu amor ao próximo está relacionado a esse louvor, né? Agora, pode levantar braço, bater no teto, falar os 13 pontos lá, que o padre Gilberto falava da vida carismática, não ter vergonha. Qual o problema de levantar braço hoje? Eu que comecei na renovação em 1990, sabe? Ou a gente sabe a chacota que a gente levava, a gente sabe o que a gente levava pela cabeça. Eu fui obrigado a escutar de padre: não sigam essas pessoas. Então não vem falar para mim de perseguição. Eu vim de uma renovação assim, sabe? Agora, ficar só levantando mão e falar que é carismático, vai me desculpar, mas tá errado isso. E no nosso caso, é ser salvista. Então, nossa vivência carismática tem que ter por base o louvor. Não é o contrário. O louvor tem que ter por base a vida carismática. A vida carismática tem que ter por base o louvor de Deus. Tá? Quarto, o louvor de Deus é concreto no meu amor ao próximo. Aí desdobrando a questão terceira. Então, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. São Paulo, ali tem um contexto de briga dos fracos e dos fortes, que eu não vou entrar aqui agora, de Dolotito, e amém. Mas
de oferecer sacrifício, era um drama. Comer e beber. Coisa simples da vida, todo dia a gente come e bebe. É para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Nesse ponto há uma ponte com os jesuítas, ou é isso que falava o Padre Gilberto, sou eu. A de maior glória Dei, quer dizer, tudo para a maior glória de Deus. Então, nós deveríamos mergulhar nisso e ter coisas concretas e pequenas, desde a teologia do copo d'água, ser verdadeiramente para o louvor de Deus, né? E pensar, mas não é só falar isso, tu dou esse copo para o louvor de Deus. É isso, né, gente? Mas é essa coisa que brota do interior, tá? Ser estruturado nisso. Quinto ponto, louvor de Deus é vivido na minha pastoral. A espiritualidade carismática me ajuda a viver o louvor de Deus, ou só vivo a dimensão carismática sem louvor de Deus? Porque pode, né? Não deveria, mas pode. Agora, para nós é obrigatório. Para nós é obrigatório. Então, na pastoral, eu sou salvista na medida em que toda a minha ação pastoral, tudo aquilo que eu faço para as pessoas, eu faço para a maior glória de Deus. Com os fracassos, os problemas, as confusões que há na ação pastoral. Tira com glória. Sim. E eu gosto muito da frase, como São Paulo fala, deixando o que está para trás, me remeter ao que está para frente. Trabalho feito, trabalho esquecido. Tá? Como é o caso de Filipe, o diácono que converte o eunuco de Candace. Ele terminou o serviço, batizou, ele é levado pelo Espírito para outro lugar. Trabalho feito, trabalho esquecido. Então são dimensões que é o quê? Para o louvor de Deus. E nós vivemos num tempo que isso vira antídoto, né? Porque todo mundo faz um monte de coisa para aparecer, né? Eu fui visitar o meu avô, os netos foram, filma lá o avô, filma lá os netos entrando, filma a alegria do avô, filma... Vai o fulano, compra tudo que o vendedor de rua lá, tá? A mulher começa a chorar. É claro, é bom isso, mas não filma instrumentalizando o pobre, gente. Que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Sabe? Quer filmar a si mesmo? Filma você em época de penitência. Filma você pregando a palavra de Deus. Aí sim. Por quê? Porque aí é a palavra. Não eu. Mas eu não posso fazer obra nenhuma. Não, você vai fazer. Mas se alguém vai... Aí não está no teu controle. Vamos dizer, alguém vai se jogar de um prédio. Você vai lá, tá todo mundo filmando. Você vai lá e salva. Obra pública, gente. Aí sai do seu controle. Mas você produzir algo para aparecer... Isso é antícia. Agora joga isso para a tua vida pastoral. Trabalho feito, trabalho esquecido. Agora fica jogando as contas na cara das pessoas. Olha o bem que eu fiz para você. Não esquece, hein? Não esquece que lá no ano 2020, no meio da pandemia, eu fiz isso por você. Não esquece, hein? Que salvista é esse? Sexto ponto, veja o louvor de Deus na vida do fundador. Quer dizer, só ficar vendo o fundador numa perspectiva que eu quero, na medida que eu quero, não dá certo. Eu preciso espiritualizar isso. Na vida dos outros hinos, dos outros salvistas. Então a gente também não fica vendo só pecado na vida dos outros. Se a pessoa faz algo de bom, a pessoa faz uma pregação, ou celebra uma missa, faz algo, realmente, eu tenho que ver o que é de louvor de Deus ali. De louvor de Deus ali. Aquilo levou as pessoas realmente para Deus, aquela coisa toda. Foi Deus glorificado com aquela ação. O que eu faço? Obrigado, meu Deus, por ter uma pessoa assim na minha vida. Tá? Sétimo ponto.
relaciona o louvor de Deus com outras dimensões da espiritualidade carismática, esplendor litúrgico, santificação pessoal e comunitária, encontro com Deus no louvor, diferente do louvor a Deus, não reduzir tudo a música a canto, mas o canto está dentro. Então, os outros elementos da vida salvista tem que estar ligado a isso, né? Tem que estar ligado a isso. Estava ouvindo semana pré-capitular, isso é um testemunho bonito que um padre deu, não vou falar o nome dele porque não me autorizou a isso. Eu estou lá na Europa, lá não bato palma, não faço nada, mas se eu estou no confessionário, eu dou uma palavra de ciência para alguém, e aquela pessoa é curada, é tocada por aquilo, ou é convertida por aquilo, não estou vivendo espiritualidade carismática? Claro que sim. Agora, reduzir, e isso daí é para Deus. Então aí eu vivo o louvor nisso. Aí eu vivo. O louvor de Deus nos liberta de querer aparecer com dons e carismas. O louvor de Deus nos liberta de instrumentalizar o Espírito Santo para querer dominar povo, querer ter seguidores, querer ter adoradores de si. Porque quando eu jogo tudo para Deus, eu vou me libertando disso. Então, tudo que é na vida salvista, eu tenho que relacionar com o louvor de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Se eu não estou conseguindo fazer essa relação, ou eu peço ajuda para alguém. Agora, se aquela realidade não está sendo, então está com problema essa realidade. Deu para entender o que eu estou falando? Certo? Então, esse tipo de exercício tem que fazer. 8º ponto, o carisma é atual? Se não for atual, gente, então vamos embora. Mas para mim, como eu repito, que eu ouvi de Dom Ascona, ele falou, o carisma de vocês é super atual, porque vai contra o neopelagianismo que hoje vive. O que é isso? É o acreditar na força humana e não na graça de Deus. Então hoje se acredita na construção de centros paroquiais que ficam vazios. Construir igrejas enormes que fica vazia. Tá? E eu não aposto na graça de Deus. Eu não aposto no louvor de Deus. Então, numa sociedade que hoje é orgulhosa, que aposta tudo e a inteligência artificial vai salvar o mundo, uma sociedade hoje individualista, cada um só pensa em si, tá? O louvor começa a libertar o ser humano de se encapsular-se, de se fechar-se em si. Então ele se torna aí atualíssimo, tá? 9º ponto, carisma do louvor de Deus me ajuda a viver as virtudes? Tem que relacionar o carisma do louvor de Deus para cada virtude. Primeira, caridade, que já falamos, pobreza, obediência, justiça, prudência, temperança, fé, esperança, caridade. A temperança, por exemplo, é essa passagem que eu falei de 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais. Fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, se eu me abstenho, eu vou regulando minha vida na dimensão do prazer, e eu torno isso para Deus, eu estou vivendo a temperança no louvor de Deus. Tá? Tudo isso está lá no Louvor de Deus Salva, lá no livro. Tudo isso está no meu blog, lá o Laus Dei. Pegar cada virtude. Tem pessoa que é prudente porque respeita os outros. Mas prudência é o quê? Eu vejo que tem um fim último e eu vou trabalhar para que esse fim último chegue na minha vida. Então, aí eu vou trabalhando minha vida em direção ao louvor. E não uma prudência humana, como se diz. Eu vou ser prudente para agradar os homens. Como vai dizer São Paulo, se eu fosse para agradar os homens, seria servo de Cristo. Então, cada virtude, pobreza, como nós já pensamos, né? Minha pobreza é um louvor de Deus? Ou é pobreza só para mostrar para os outros que eu sou pobre? Eu falo, ai, coitadinho. Ou é pobreza para conseguir dinheiro dos outros?
Sabe? Verdade. É castidade porque eu tenho meu coração uno, que eu respeito o outro como um ser humano? Ou é castidade de coração duro, coração de pedra? Tá, eu sou casto, eu morro de orgulho disso e destruo todo ser humano em torno de mim. Sabe? Então minha castidade não é um louvor de Deus. E por aí vai. E por fim, vida fraterna é um louvor de Deus, né? Então vida fraterna para nós é essencial, né? Tá? Aprender a viver com os outros, né? Tá? E não ter, não na perspectiva política, não quero nem pensar isso, né? Mas no desenhinho lá, que são os Minions, né? Nós queremos um homem mau para a gente adorar. Quer dizer, eu quero ter seguidores dessa forma? Sabe? Vida fraterna dessa forma? Vida fraterna tem que ser aberta em que? Quando a vida fraterna é louvor? Primeiro, quando é ser humano vivendo como ser humano. Primeiro, acolhendo as limitações do outro. Quem luta pela vocação do outro, luta pela própria. Quem despreza a vocação do outro, vai perder a própria. Rezar pelo outro, interceder pelo outro, sabe? Corrigir o outro. Corrigir a outra pessoa de forma humana, cristã, etc., é amar. Aí é vida fraterna. Aí é vida fraterna. Tá? Mas não querer ser idolatrado. Poderia pensar em muitas outras dimensões. Mas esse voltar ao primeiro amor, e não é o retiro desse ano, não. Isso aí é pro resto da vida, viu? Cada ponto da nossa vida vai ser sempre um voltar a esse louvor. E Deus faça que a gente não fale, mas estou cansado de ouvir sobre o louvor de Deus. Se a gente está a falar isso, é porque a gente não entendeu a palavra que Deus deu para nós como carisma. É simples assim. Na minha opinião, deveria ter bibliotecas e bibliotecas sobre isso. Como alguns, que está lá no blog também, como alguns que fizeram na Instituição Boaventura, monografia sobre o louvor. Tá? Mas ficar falando só vida carismática, só liturgia, só discutir pano para lá, pano para cá, batina para lá, batina para cá, e esquecer do centro, é o que eu sempre falo. A casa está pegando fogo e a pessoa preocupada com o garfo dentro da pia. Esqueceu o essencial. Então, sempre voltar nisso. O que aqui o apóstolo está pedindo para a comunidade de Éfeso, vamos voltar ao essencial. Vocês combateram heresia. Vocês lutaram contra os nicolaítas. Mas está na hora de voltar ao essencial. Vocês esqueceram. Porque a comunidade de Éfeso, agora eu estou falando da carta de Paulo, ela também mergulha nisso, né? Desse amor de viver em igreja, né? E Paulo vai falar um discurso parecido aos Filipenses. Filipenses, a comunidade que ele mais amava, mas se orgulharam porque passaram por perseguição e venceram. E aí Paulo vai falar o quê? Tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele se esvaziou. Por que você está tão cheio assim? Tá? Então desejo para vocês que vocês não desistam do essencial. Não desistam do essencial. Tá? E vamos na missa, pela intercessão de Nossa Senhora, pedir isso. Que a mulher do louvor, a mãe de braços abertos, assunta ao céu, porque é isso que o Padre Gilberto viu no ícone, ela nos ensine a ter uma vida de louvor. E ela estava no meio de um monte de gente que abandonou o filho dela. Tá? Que ela nos ensine que mesmo em meio ao fracasso, nossa vida
é referenciada a Deus. Que Deus nos ajude. Amém.